Olá pessoas, como vão vocês? Este é o canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e aquele cara ali é o esfuziante mestre do terror, o mascote inequívoco deste canal. E hoje a gente vai falar de uma das preciosidades que eu tenho por aqui. Esse conceito de preciosidade é muitas vezes bastante ambíguo, vamos admitir, não é? Eu já vi algumas pessoas se referirem a... Eu bati na câmera, sim. Eu já vi algumas pessoas se referirem a determinadas edições, no caso de livros, determinadas edições, no caso de quadrinhos, ou determinadas peças, né, em coleções variadas como preciosidades, e ao ver eu pensei, né, não tenho nenhum interesse nisso, não, para mim não parece tão precioso. Da mesma maneira, inúmeras pessoas ao verem essa edição que eu considero uma preciosidade vai falar a mesma coisa, vai dizer que não tem assim nada de tão impressionante. Mas a verdade é que eu tenho um carinho muito grande por essas edições da RGE, no que se refere aos super-heróis, né? No universo do terror e de algumas outras publicações mais variadas, eu tenho um certo carinho, né? Aliás, um certo carinho não, eu tenho um imenso carinho por publicações da Block, mesmo levando em consideração que muitas vezes as publicações da Block era aquele terror estilo Marvel, DC, que nada tinha de terror. Mas eu tenho um carinho muito grande por elas. E no universo dos super-heróis, antes da Abril, antes da editora Abril dominar o mercado, né, que na minha adolescência, na minha infância, né, o mercado de quadrinhos de super-heróis no Brasil era simplesmente dominado pela editora Abril. Eu tenho um carinho enorme por tudo que a RGE publicou, mas são edições que estão bem difíceis de achar, né? Você não a acha facilmente, e quando acha, muitas vezes os valores estão de assustar demais. Mas eu achei essa daqui não faz um tempo, comprei naquele... mostrei ela naquela série de vídeos que eu brinquei, que eram os vídeos do unboxing randômico, né, que eu fiz compras randômicas na Shopee, das quais eu não sabia o que exatamente eu ia abrir quando fiz o unboxing, e fiquei extremamente satisfeito. Essa edição dos Quatro Fantásticos é a número 9 da RGE, né? É o Quarteto Fantástico que a RGE insistia em chamar de Os Quatro Fantásticos, e é uma edição de dezembro de 1979. E é claro que ela tem muitas peculiaridades inerentes à época em que ela foi publicada, né? Algumas curiosidades quanto à sua tradução, né, as expressões que os personagens usavam, e as histórias, é claro, tinham aquele tom completamente simplista que é tão característico da época em que foi escrita, né? Por exemplo, anuncia-se na capa aqui com pompa, né, a Casa Assombrada. Havia um concurso na época, milhares de brindes. Aqui o Quarteto Fantástico aparece enfrentando o Toupeira, que foi um dos seus primeiros grandes inimigos, se não foi o primeiro, né? Aqui eles voltam a enfrentá-lo. Essa Casa Assombrada, na verdade, é uma casa que pertence ao Toupeira, que pretende usá-la num plano para simplesmente cegar a humanidade inteira, porque ele, o próprio Toupeira, é praticamente cego, e todos os seus súditos o são. Todo mundo que acompanha quadrinhos sabe disso, apesar do Toupeira ser um vilão meio fora de moda, eu suponho, ultimamente, né? E o plano dele é extremamente simplista, né? Ele fez uma casa futurista, sabe-se lá como, com tecnologia não sei de onde, e a casa emitia uma espécie de som, uma espécie de radiação que cegava as pessoas, e ele pretendia espalhar várias casas dessas pelo globo e cegar todo mundo, né? Um planinho bem simples. E por uma dessas coincidências da vida, o Quarteto Fantástico, que estava querendo se mudar do edifício Baxter, porque a Mulher Invisível, né, tinha
tido ali o seu bebê e eles queriam, né, ficar, né, creio eu que é o Franklin Richards, né, e eles queriam ficar mais seguros, achavam que ficariam mais seguros fora do edifício Baxter, e o Quarteto Fantástico acabou alugando a casa, né, comprando a casa. Não ficou bem claro como é que eles chegaram a essa casa, alugaram de quem, compraram de quem, se a casa era do Topeira. Isso não ficou nada claro, tá? Mas por essas coincidências eles foram parar lá e acabam enfrentando o Topeira, né? A supervisão da história do Stan Lee, essa coisa de supervisão é bastante discutível. O roteiro é do tal do Jack Kilroy, eu digo tal porque eu não sei quem é, e a arte é do Joe Sinnott, né? Uma Casa Estranha é o título, e aqui nós vemos uma aventura bastante simples, mas com desenhos bastante, né, bem legais os desenhos, assim, e bem característicos da época também, né, e que me lembram muito, como eu disse, são característicos da época, porque é o tipo de desenho que você vê nas edições daquela época lá, anos 60, anos 70, me lembrou muito o Jack Kirby em muitos casos, né, a arte me lembrou, né, ele. E a tradução é interessante, a tradução dada no Brasil, as expressões usadas e tal, mas já se percebia aqui aquele meio que aquele antagonismo, né, bem humorado entre, ou nem sempre tão bem humorado, entre o Coisa e o Tocha Humana, e o relacionamento do Senhor Fantástico com a Mulher Invisível ainda era um relacionamento que parecia bastante saudável, né? Havia também muito problema com a colorização, tá? Essa aqui, por exemplo, essa daqui é a Mulher Invisível e aqui ela está ruiva. No outro quadrinho ela volta a ser loira. Acontece o mesmo em algum momento com aqui, está, né, o Senhor Fantástico, o Red Richards, fica loiro, né, em alguns quadros, depois ele volta a ter o cabelo escuro, e isso vai acontecendo o tempo todo. Essas coisas da colorização são bem características da época. A Cristale estava junto com o Quarteto Fantástico na época, e ela também passa por essas modificações de cor de cabelo em alguns quadros, e há um quadro que eu considero extremamente curioso, que é esse aqui. Isso aqui seria uma frota de naves Skrulls que está se aproximando da Terra. Mas, cara, olha esse quadro, olha esse desenho. Como é que o pessoal tem chamado hoje em dia? Splash Page. Eu chamo de quadro grande. Olha isso. Olha as naves. Como estão. Cara, eu não consigo me livrar da impressão de que isso aqui é tipo um painel, né, fotográfico, uma prancha fotográfica com maquete, sei lá, na qual depois colocaram os balões, né, porque é a única página preto e branco na história inteira, na revista inteira, e quando você aproxima bem e olha os detalhes dessas naves, cara, isso não parece desenho. Eu confesso a vocês que fiquei e ainda estou com extrema dúvida se não é isso, mas se é isso, se é uma espécie de foto, né, uma fotomontagem, alguma coisa, por que fazer isso só num quadro? Né? Por que usar esse recurso, né? Se não é, se isso aqui trata-se de um desenho, realmente, cara, é minuciosamente detalhista demais. Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Talvez alguém que está olhando aí não tenha as mesmas dúvidas e diga, não, você tá louco, óbvio que isso aí é um desenho, ou ao contrário, você tá se permitindo dúvida como, cara, tá na cara que é uma foto. Eu sei que eu não consegui decidir-me ainda a respeito,
mas me impressionou demais, é uma das grandes peculiaridades dessa edição, além das outras, como por exemplo a simplicidade do plano do Toupeira e o fato de que ele foi derrotado de maneira ainda mais simples, né? Porque bastou arrancar os óculos dele e ele já ficou perdidão, né? Não sei de onde ele tirou, como eu disse, de onde ele tirou a tecnologia para fazer essa casa, esse computador muito louco, ou esse mega cajado dele cheio de truques. Isso não fica explicado aqui. Eu não sou muito conhecedor do Toupeira enquanto vilão, não sei se em outras edições houveram explicações sobre isso. Também achei que o Quarteto Fantástico ficou afetado demais pela cegueira, porque neste momento aqui eles estão cegos, tá? A máquina do Toupeira os deixou cegos, mas eu esperava que eles soubessem lidar melhor do que isso, né? Melhor com isso, talvez principalmente pelo tanto de aventuras que já haviam enfrentado e os perigos e até a natureza dos poderes, como o da Mulher Invisível. Não sei, eu achei estranho que ficassem tão afetados. Também o Red Richards quase morreu, precisou ser ressuscitado com RCP pelo Coisa. Ou seja, era uma época, meus amigos, em que o quadrinho era simples, era escrito de maneira simples para um público que estava esperando aventuras simples, né? Não é que as pessoas eram menos complexas, eu não acho isso, né? Eu não acho que, não estou dizendo que o povo daquela época era mais tacanho. A maneira como se encarava quadrinhos é que era mais simples. Quadrinhos eram para ser simples diversão, frívola, sem querer dizer que esta palavra seja aplicada de maneira pejorativa aqui, não é isso. Eles eram diversão, eram para você dar risada. Eles não queriam investir tanto num dramalhão pesado, nem ficar te passando tantas lições de moral ou coisas do tipo, né? Não havia também a intenção de chocar ninguém na maioria das vezes, né? E os quadrinhos da RGE, para mim, trazem muito essa essência, né? Porque, como eu disse, é a época pré-abril, né? A Abril começou a praticamente inaugurar essa questão de começar aos quadrinhos a mergulhar cada vez mais naquele poço de complexidade até ficarem bem chatos, né? A RGE ainda pegou essa fase, a fase simplista, a fase em que você ainda lia a supervisão do Stan Lee. Bons tempos, bons tempos. Quanto mais quadrinho eu conseguir dessa época, mais feliz eu ficarei. E o Mestre do Terror também. Se você gostou desse vídeo, like aí pra mim e pra ele. Que ele não fala nada, mas ele gosta de likes.